Você já se perguntou qual foi o primeiro filme do seu ator favorito? Ou em que momento ele deixou de ser uma promessa e virou uma estrela de verdade? Hoje a gente revisita esse caminho, do começo discreto ao auge absoluto, em 3 filmes cada um. Leonardo DiCaprio. A primeira aparição de DiCaprio no cinema foi em Critters 3, de 1991, um filme de terror de baixo orçamento que quase ninguém lembra, mas que marcou o início de uma carreira que se tornaria lendária. Na época, ele já vinha de algumas participações em séries e mostrava naturalidade diante das câmeras, mesmo no meio de um roteiro absurdo com monstrinhos assassinos. Mas foi 6 anos depois que o mundo conheceu Léo de verdade. O papel de Jack Dawson transformou um jovem promissor em um fenômeno mundial. O filme bateu recordes de bilheteria, ganhou 11 Oscars e a imagem de DiCaprio se tornou onipresente. Apesar disso, ele foi esnobado pela academia, o que virou quase uma piada recorrente nos anos seguintes. A consagração definitiva veio só em 2015, com O Regresso, de Alejandro González Iñárritu. Filmado apenas em luz natural em condições extremas, o longa levou o Oscar de melhor filme e finalmente deu a DiCaprio sua estatueta de melhor ator. Uma performance física, intensa e praticamente sem diálogo, onde ele provou que mesmo sem dizer nada, ainda conseguia dominar a tela. Natalie Portman. Ela começou cedo, com apenas 12 anos, em O Profissional de Luc Besson. No filme, ela vive Matilda, uma menina órfã que se envolve com um matador profissional. A atuação foi surpreendente, madura, intensa e com carga emocional que poucos atores conseguiriam entregar naquela idade. Era o tipo de estreia que já deixava claro, ela seria gigante. Em 1999, Natalie se tornou parte da cultura pop ao viver Padmé Amidala, em Star Wars Episódio 1. O filme dividiu opiniões, mas fez dela uma estrela mundial. Ao lado de blockbusters e grandes diretores, ela equilibrou sua carreira com papéis em dramas independentes, construindo uma filmografia sólida. O reconhecimento máximo veio em 2010 com Cisne Negro de Darren Aronofsky. Ali ela interpretava uma bailarina obcecada pela perfeição que começa a perder a noção da realidade. A performance é visceral, física e perturbadora. O filme foi ovacionado em festivais e rendeu a Portman o Oscar de melhor atriz, selando seu status como uma das intérpretes mais completas da geração. Robert Pattinson. A estreia de Robert Pattinson no cinema começou em Harry Potter e o Cálice de Fogo, em 2005, como Cedrico Diggory. Papel pequeno, mas que deu visibilidade internacional. Foi o suficiente para colocá-lo no radar de Hollywood. Mas foi em Crepúsculo, em 2008, que Pattinson se tornou um ídolo global. Com Edward Cullen, ele atraiu multidões e criou uma base de fãs devota. Ao mesmo tempo, virou alvo de críticas e dúvidas sobre sua profundidade como ator, algo que ele levaria anos para desconstruir. E foi exatamente isso que ele fez. Depois da saga, recusou blockbusters e mergulhou no cinema independente. O ponto de virada veio em O Farol, de Robert Eggers, um filme claustrofóbico em preto e branco, onde divide a tela com William Dafoe em uma espécie de duelo psicológico. Pattinson entrega uma performance intensa, perturbada e animal. A crítica se rendeu. Ele havia deixado Edward para trás e emergido como um dos atores mais interessantes da atualidade. Margot Robbie. Margot começou no cinema em ICU, um suspense australiano lançado em 2009. Era um papel pequeno numa produção modesta, mas ali já surgiu uma presença magnética de câmera. Em 2013, sua vida mudou com O Lobo de Wall Street. Ao lado de DiCaprio, dirigida por Martin Scorsese, Margot explodiu. Sua personagem Naomi é sensual, poderosa e inteligente. Ela dominou a tela e não só chamou atenção, como fez a indústria perceber que ali havia muito mais do que aparência. E então ela provou isso em Eutônia, onde interpretou a controversa patinadora Tonya Harding. Além de atuar, ela produziu o filme e entregou uma das performances mais afiadas do ano. Margot oscilava entre raiva, vulnerabilidade e humor com uma naturalidade impressionante. Foi indicada ao Oscar e, mais importante, se firmou como uma das atrizes mais completas da nova geração. Christian Bale. Sua estreia já foi com peso, Império do Sol de Steven Spielberg em 1987. Com 13 anos, ele liderava um drama de guerra denso e complexo, e foi imediatamente aclamado pela crítica. Era um início promissor, mas ele passou anos fora dos holofotes evitando a fama infantil. O grande retorno veio em O Psicopata Americano em 2000. Interpretando o serial killer Patrick Bateman, Bale causou polêmica e fascínio. Sua entrega ao papel era assustadora, e isso chamou a atenção de diretores e produtores. Poucos anos depois, assumiu o papel de Batman e virou astro global. Mas foi em O Vencedor que ele alcançou seu ponto mais alto como ator, interpretando Dick Eklund, um ex-boxeador viciado em drogas. Bale perdeu peso, mudou o corpo e mergulhou no papel com uma dedicação total. Ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante e selou sua reputação como um dos atores mais transformadores do cinema moderno. Jennifer Lawrence. O papel que revelou foi o drama independente Inverno da Alma. No filme, ela interpreta Ree Dolly, uma adolescente de 17 anos, pobre e isolada nas montanhas Ozark, que cuida dos irmãos enquanto procura o pai desaparecido. Lawrence aprendeu a lutar, esfolar esquilos, cortar lenha e chegou a morar com a família que inspirou a história.
A atuação intensa lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, tornando-se na época a segunda atriz mais jovem a concorrer na categoria de melhor atriz. 2 anos depois, assumiu o papel de Katniss Everdeen em Jogos Vorazes. Para viver a protagonista, ela passou por um rigoroso treinamento que inclui arco e flecha, escalada, técnicas de combate, entre outras atividades. O filme arrecadou mais de 690 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se um dos maiores sucessos liderados por uma mulher, e transformando Lawrence na heroína de ação mais lucrativa da época. Mais tarde, no mesmo ano, Lawrence interpretou Tiffany Maxwell, uma jovem viúva emocionalmente instável. No filme, sua personagem forma um vínculo inesperado com um homem bipolar, interpretado por Bradley Cooper. Ela, aos 22 anos, com apenas 4 anos de carreira no cinema, passou de promessa a vencedora de Oscar de melhor atriz, provando que com intensidade dramática, presença física e carisma, ela precisava de pouco tempo para se tornar uma das atrizes mais marcantes da sua geração. Joaquin Phoenix. Seu primeiro papel a receber destaque da crítica veio com o drama Um Sonho Sem Limites. No filme, ele interpreta Jim Emmett, um adolescente vulnerável manipulado por uma ambiciosa apresentadora de TV. Ele se destacou mesmo em elenco estrelado, e a crítica percebeu o potencial de um ator capaz de transmitir perturbação emocional com o mínimo de palavras. Em Gladiador, no ano 2000, ele então emergiu para o grande público. No épico, Joaquin vive o Imperador Commodus, um antagonista movido por inveja, carência e sede de poder. Sua performance como herdeiro instável que assassina o próprio pai foi aclamada como perturbadora e magnética. O filme venceu 5 estatuetas e por mais que Phoenix tenha conseguido somente a indicação, seu nome passou a ser visto como sinônimo de intensidade. 19 anos depois, em Coringa, Joaquin rompeu barreiras que separavam o cinema de herói do drama autoral. O filme acompanha Arthur Fleck, um comediante fracassado e mentalmente instável que lentamente mergulha na violência e no delírio. Ele se transformou física e emocionalmente para o papel. Sua atuação venceu o Leão de Ouro em Veneza e depois o Oscar de melhor ator, e foi descrita como hipnotizante e desconfortável. Emma Stone. Ela fez sua estreia nos cinemas em Superbad, uma comédia adolescente escrita por Seth Rogen e Ivan Goldberg. No papel de Jules, ela interpreta o interesse amoroso do protagonista, e mesmo com pouco tempo de tela, já chamava a atenção pelo carisma e pela presença leve e espontânea. O filme foi um sucesso inesperado, gerando mais de 170 milhões de dólares, e virando um clássico cult do humor juvenil. 3 anos depois, Emma assumiu o protagonismo em A Mentira. A comédia se inspira em A Letra Escarlate, e segue Olive, uma estudante que se vê no centro de boatos sobre sua vida sexual. O filme critica a hipocrisia moral do ambiente escolar e se apoia inteiramente no time cômico de Emma. A recepção da crítica foi muito positiva e fez com que ela deixasse de ser coadjuvante para se tornar uma estrela em ascensão. Seu ponto mais alto viria em 2016 com La La Land. O musical moderno dirigido por Damien Chazelle acompanha o romance entre uma atriz iniciante e um pianista de jazz em Los Angeles. Emma interpreta Mia, uma personagem cheia de camadas entre o sonho e a frustração. Sua atuação é emocionalmente delicada, com momentos de canto, dança e silêncio repletos de significado. O filme venceu 6 Oscars, incluindo o de melhor atriz para Emma, em uma performance que simboliza a luta e a beleza de quem insiste em sonhar. Jake Gyllenhaal. Ele apareceu nos cinemas ainda criança, mas seu primeiro papel de destaque foi em Donnie Darko, um suspense psicológico que mistura viagem no tempo, paranoia e um drama adolescente. Ele vive um jovem perturbado que começa a ter visões de um coelho gigante e previsões do fim do mundo. Apesar do fracasso na bilheteria, o filme virou um fenômeno cult e transformou Jake em um queridinho do cinema alternativo. O papel que o colocou no centro de Hollywood foi O Segredo de Brokeback Mountain. Dirigido por Ang Lee, Gyllenhaal interpretava Jack Twist com sensibilidade e coragem. O filme foi indicado a 8 Oscars e venceu 3. E Jack recebeu sua primeira indicação como ator coadjuvante. Em 2014, ele atingiria um novo patamar em O Abutre. No papel de Lou Bloom, um cinegrafista amoral que grava acidentes e crimes na madrugada de Los Angeles, Jake entregou sua atuação mais radical, emagreceu, mudou a postura e criou um personagem inquietante, obsessivo e desconectado da empatia humana. A crítica foi unânime em reconhecer a entrega, e o filme se tornou um dos thrillers mais impactantes da década. Cate Blanchett. Ela recebeu atenção mundial pela primeira vez ao interpretar Elizabeth I. A cinebiografia histórica acompanha os turbulentos primeiros anos do reinado da rainha, entre conspirações religiosas e pressões políticas. Sua performance foi descrita como magnética, alternando vulnerabilidade e frieza com precisão cirúrgica. A atuação lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar e a consagrou como uma das grandes promessas da nova geração. Poucos anos depois, Blanchett alcançou fama global ao viver Galadriel na trilogia do Senhor dos Anéis. Mesmo com pouco tempo de tela, sua interpretação etérea e enigmática deixou uma marca profunda. Sua presença elevava o tom das cenas, trazendo uma mistura de sabedoria e poder silencioso. A saga se tornou um fenômeno cultural e consolidou Cate no imaginário popular.
além de provar sua versatilidade ao transitar entre o cinema de prestígio e o blockbuster. A consagração definitiva veio em Blue Jasmine. No papel de um socialite em queda livre após perder sua fortuna, Blanchett entrega uma atuação visceral. A personagem, presa entre a arrogância e o colapso emocional, se torna um retrato cruel e fascinante da autodestruição. Pelo papel, Kate venceu o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA e o SAG, selando sua posição como uma das atrizes mais completas e respeitadas do cinema. Você conheceu esses atores já no auge? Ou tava lá desde o primeiro filme? Qual foi o primeiro filme que fez vocês prestarem atenção neles de verdade? Conta aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual ator você quer ver no próximo.